tem que combinar com o governo, o que é possível. Quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios? Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós. Seja bem-vindo, senador Carlos Portinho. Obrigada pela presença. A maioria das cidades brasileiras está passando por uma crise fiscal e o senhor é relator da proposta de emenda à Constituição que pode permitir o parcelamento dessas dívidas e também melhorar bastante, né, as condições de pagamento. A proposta foi aprovada. O seu relatório foi bastante otimista em relação ao alcance da proposta. Todo mundo sairia ganhando. Os municípios pagariam menos e a União receberia mais. Como é que o senhor acredita que isso vai ser possível? A PEC 66, a proposta de emenda constitucional 66, ela é uma iniciativa do senador Jader Barbalho, ele é autor da proposta. Ela estava um pouco adormecida ali na CCJ e muitos prefeitos do estado do Rio de Janeiro me procuraram para falar a respeito dessa proposta, manifestando o interesse que ela avançasse. Eu imediatamente pedi a relatoria e me dediquei nos últimos meses a essa proposta. Fazendo articulações tanto com a consultoria do Senado para entender exatamente o impacto dessa proposta, lembrando que ela trata de principalmente dois assuntos: precatórios, dívidas de precatórios e reforma previdenciária dos municípios. E também a dívida previdenciária dos municípios. E a dívida previdenciária como contrapartida, né, a possibilidade de adesão a um novo refinanciamento. Os prazos esgotaram do último agora no ano passado, final de dezembro de 23. Do último refinanciamento para dívidas previdenciárias dos municípios. Dos municípios. E muitos municípios não aderiram. Muitos municípios não aderiram. O que é muito ruim, na lógica da sua pergunta, tanto para os municípios, né, que não dão uma solução para o seu passivo, quanto para a União, porque ela também não recebe, né? Então, dentro dessa lógica, a gente foi construindo um texto mostrando para o governo que a reabertura de um prazo para financiamento dessas dívidas, ainda que seja um prazo longo, que permita os próximas gestões das cidades se adequarem a esse pagamento, seria importante porque seria dinheiro entrando, parcelas do financiamento entrando no caixa do governo federal, coisa que não acontece. O prazo venceu para o último refinanciamento em dezembro de 23 e os municípios simplesmente pararam de pagar, né? Então o governo também teria aí o interesse em encontrar um caminho que permitisse o pagamento parcelado dessa dívida e, em contrapartida, receber essas receitas e fazer a reforma previdenciária que muitos municípios ainda não fizeram e é de fundamental importância. É um remédio amargo, a gente sabe, toda a reforma previdenciária tem um impacto muito grande, né, no servidor, na vida da cidade, mas ela é importante e é importante que os municípios se dedicassem a isso, né? E o governo entendeu essa lógica e a gente começou a discutir o que era o texto original, o que era possível. Havia aí um interesse em limitar a 1% a parcela da receita dos municípios. Essa é a proposta da Confederação dos Municípios, limitar a 1%. Que foi a proposta que embasou o texto original do senador Jader Barbalho. Mas aí tem duas questões com relação à dívida dos municípios. Só para tentar esclarecer, senador, é como o município tem uma dívida e ele quer comprometer apenas 1% da receita dele para pagar aquela dívida. Uma coisa que as pessoas não podem fazer, mas o município que tem várias obrigações poderia. A ideia seria essa, o que para alguns municípios muito endividados, a gente está falando em parcelamentos a perder de vista, literalmente, né? É lógico que na lógica dos municípios, limitar a 1% permite que sobre espaço de caixa para que ele faça investimento. E é muito importante que os municípios tenham
esse espaço fiscal para investimentos. As pessoas moram na cidade, né? O impacto da falta de serviço ou da falta de investimento é sentido diretamente. Então a gente tem que aliar esses dois interesses, o dos municípios, né, em pagar o quanto menos possível, e o do governo federal em receber alguma coisa, já que no último refinanciamento quem não entrou não está pagando nada. E com isso a gente veio construindo essa proposta, ouvindo a Confederação dos Municípios à frente dos prefeitos. É lógico que a gente tem que entender que no legislativo o ótimo é inimigo do bom, né? Eu gostaria de poder dar o maior chapéu de bondade para os municípios, mas esse projeto que trata de dívida previdenciária, dívida com o governo federal e de precatórios, dívida com cidadão que na outra ponta tem a receber, né, é um crédito por alguma indenização que o município, alguma falha, alguma falta que o município fez e que o judiciário determinou um valor que tem que ser pago. A gente tem pessoas aí na fila de precatórios há tanto tempo. Várias pessoas que morrem sem conseguir receber dívidas precatórias. A minha avó mesmo, no Rio Grande do Sul, meu avô era servidor e ela tem uma dívida, ela morreu recentemente, coisa de 1 ano, e não recebeu. Ficou mais de 15 anos num processo para receber o seu precatório, que é a solução final do processo, que é o pagamento. E você não pode tirar também a liquidez desse precatório, porque a gente sabe que muitos, para abreviar esse tempo de espera, negociam no mercado esses precatórios com valor de deságio. Se você estica demais o prazo de pagamento, você está tirando a liquidez. Esse precatório passa a não ter interesse, valor no mercado, porque sabe que vai ser pago daqui a 50, 40 anos. Então a gente buscou aliar esses dois interesses e com a lógica de ter um mínimo comprometimento, sim, das receitas do município, para que tenha algum espaço fiscal para investimento nas cidades. E eu acho que o texto que a gente alcançou na CCJ já era bom, tanto com relação ao parcelamento da dívida previdenciária, a reabertura do prazo para que esses municípios possam se adequar. E como é um remédio amargo, é bom lembrar... O senhor fala no relatório em 248 bilhões de reais de dívidas dos municípios com o regime geral da Previdência. Segundo a consultoria do Senado, é em torno desse valor hoje o passivo dos municípios com o governo federal. E a dívida previdenciária, que também tem um impacto nos pagamentos de benefícios depois pela União, no caixa da União, do quem entra na União. Então... a gente tinha que equacionar isso de alguma forma com menor comprometimento da receita dos municípios. Acho que a gente chegou a um bom texto na CCJ e agora no plenário a gente amadureceu e eu acredito que a gente tem um texto hoje que tem uma lógica que permite o pagamento a longo prazo, aderir os prefeitos que estão entrando agora em 2025 no início do seu mandato, né, poderem fazer a reforma previdenciária no tempo que a gente estendeu para que fosse alcançado. A gente sabe que no último ano de governo, ninguém vai fazer reforma previdenciária em ano de eleição. Como o último prazo terminou no ano passado, é isso que aconteceu. No último ano, ninguém aderiu ao programa de refinanciamento com compromisso de fazer reforma previdenciária. Então, a gente estendeu esse prazo para que os novos gestores da cidade ou aqueles que se reelejam tenham no início do seu governo o tempo necessário para amadurecer no seu parlamento, na Câmara de Vereadores, o assunto e fazer a sua reforma previdenciária como contraprestação à adesão ao parcelamento. E um parcelamento que ele considera um limite de comprometimento de receita menor do que hoje ocorre, e com isso a gente espera dar, porque a gente está diluindo num prazo maior de mais 30 anos esse parcelamento, né, com a reforma previdenciária, com um instrumento que o próprio governo trouxe, que é um conselho que vai acompanhar para e passo como é que o município está tratando da sua dívida previdenciária, a sua reforma, vai poder aconselhar. Então eu acho que a gente traz mecanismos de apoio também aos municípios para que eles possam superar no prazo o pagamento da sua dívida previdenciária. E no caso dos precatórios, aí sim a gente trouxe dentro de uma lógica para não premiar aqueles maus pagadores, isso também deve ser levado em consideração, e não tirar a liquidez dos títulos, uma lógica entre estoque da dívida, quanto é o seu estoque da dívida
e quanto você vai comprometer da sua receita líquida. Pelas simulações que no texto da CCJ nós apresentamos, pegamos como parâmetro Rio de Janeiro e São Paulo, né, municípios de forte economia, grandes, muitos estados de muitos municípios, e pela simulação da consultoria do Senado, 100% dos municípios do Rio, no caso dos precatórios, teriam benefício, pagariam menos do que pagam hoje, sem prejuízo aí ao credor, porque estaria diluído dentro de um prazo razoável de espera. Teriam melhores condições de pagamento. Melhores condições de pagamento. E de São Paulo, 97% dos municípios, se eu não me engano, 4 ou 6 municípios, que não se enquadrariam nas alíquotas reduzidas que a gente está propondo em uma escala de degraus, digamos assim, em relação ao estoque da dívida, porque são municípios que estão muito alavancados. E esses municípios precisam dar um tratamento de choque, digamos assim, de choque fiscal, para poder justamente cair num patamar em que ele tem um comprometimento melhor. Então, há uma lógica de induzir o pagamento desses precatórios para que o município, tendo uma receita extraordinária que ele possa usar, caia para uma faixa de comprometimento menor da sua receita líquida. E aqueles que têm um estoque muito pequeno, a gente está atendendo ao percentual que foi sugerido, porque um estoque pequeno justifica um comprometimento bem menor das suas receitas para pagamento de precatórios. Senador, é como um refis e os municípios vão aderir se interessar, se as condições interessarem a eles. A gente traz também, e aí muito fruto da proposta da CMN, também a desvinculação de algumas receitas, de alguns fundos municipais, como o CEFEM, da mineração. Tem municípios que têm esse fundo, por exemplo, da mineração em diversos estados do Brasil, que recebem e alimentam esse fundo, que tem como propósito o investimento em infraestrutura. Só que tem municípios que já investiram tudo que tinham para investir, já asfaltaram as ruas todas, já colocaram iluminação pública, e tem municípios que têm quantias significativas de milhões parados nesses fundos. O ideal é que essa desvinculação desses fundos, de algumas contribuições, possa também dar um alívio fiscal para que o município possa usar para o pagamento da dívida e, com isso, ter uma sobra de caixa para investimento no seu dia a dia, no dia a dia das cidades e do cidadão. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, ela destaca que 49% dos municípios estão gastando mais do que arrecadam. Antes de começar a entrevista, a gente estava aqui batendo papo, né? E o senhor falou que essa dívida não tem dono, né? Dívida de município é uma dívida sem dono. Eu queria que o senhor explicasse exatamente quais são os fatores principais que contribuíram para essa situação fiscal tão crítica dos municípios. A gente tem que pensar nos diversos Brasis que tem dentro do nosso Brasil. A gente tem municípios pujantes, as grandes capitais, mesmo assim muitas endividadas, porque também a demanda pelos serviços, por investimento é maior, né? E tem muitos municípios, você pega um estado como Minas Gerais, 853 municípios, que por uma questão geográfica se justificam, mas por uma questão econômica talvez não se justificasse a sua emancipação, né? A sua transformação em municípios. Por quê? Não tem atividade econômica. Alguns sobrevivem de mineração, outros no Brasil do agro, que é muito importante, muitos de também questão imobiliária, do crescimento das cidades, pagamento de IPTU, aumenta a arrecadação, mas você vê que, do ponto de vista da produção, né, dentro dessas cidades, são poucos que têm grandes indústrias, que têm setor de tecnologia desenvolvido, por exemplo, que gera ISS, arrecadação, serviços para os municípios, e a maioria depende, por isso, dos repasses do governo federal. Então você tem municípios que precisam receber esses recursos federais para pagar suas folhas de pagamento de funcionários, muitas vezes, né? Não é nem para investimento, é para o básico, para o mínimo, e que não geram ou não são atrativos para gerar desenvolvimento econômico, e que, por isso, ainda por cima, tem que fazer investimentos na cidade, prestar serviço ao cidadão, na saúde, na educação e limpeza urbana, iluminação pública, e cada vez mais caro esses serviços, né? Por questão da saúde, com avanços tecnológicos, os investimentos têm que ser cada vez maiores, né? E isso é difícil para esses municípios que não têm uma atividade econômica pujante, não têm, consequentemente, uma arrecadação maior,
poder honrar com isso. É um problema de Estado isso. E chegou um momento, hoje, até porque está havendo atraso no repasse dos fundos do governo federal para o município, né? Está havendo atraso em repasse de royalties para os municípios. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro é um fato muito grave isso, e isso tem... chegou um momento que a gente precisou agora, de novo, sentar na mesa e renegociar essa dívida dos municípios. O que a gente buscou é que essa renegociação trouxesse contrapartidas, né, em proveito tanto do município quanto da União Federal, no caso, por exemplo, do refinanciamento com compromisso na reforma previdenciária dos municípios e estados também. São milhares de municípios que não conseguem honrar com o seu pagamento de INSS. E essa dívida, além do passivo, ela continua acontecendo. O prefeito tem que fazer escolhas muito difíceis e, quando o senhor diz que é um problema de Estado, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais para explicar a relação que existe entre as prefeituras e o pagamento do INSS, o pagamento do regime geral da Previdência. Porque ele já tem, a maioria desses municípios, eles dependem dos fundos, do fundo da União, do repasse de recursos da União, então eles se dedicam a pagar o básico que são os seus funcionários. Eles se preocupam até por uma questão eleitoral, vamos falar a verdade, que a folha dos servidores esteja paga em dia. E aí ele escolhe... A Previdência não. A quem dever. Ele escolhe dever à União, à viúva, né? Onde tudo estoura, né? Historicamente, independente de governo, de partido, de ideologia, no final quem paga a conta é a viúva. E lembrando que a viúva somos todos nós, né? Porque também quando a viúva não arrecada o que ela precisa, a União não arrecada o que precisa, ela precisa puxar do cidadão mais impostos. Aliás, é o que a gente está vendo nesse governo, né? Uma busca por maior arrecadação, e quem está pagando isso, né? O cidadão comum, né? Qualquer um, você, né? Está pagando mais impostos para poder sustentar a máquina do Estado. E quando eu falo a máquina do Estado, não é só as autarquias, departamentos, ministérios da União. A máquina do Estado como um todo, do Brasil, porque a União também ela sustenta muitos municípios por essa carência, muitas vezes, do desenvolvimento de uma atividade econômica que lhe seja pertinente às suas necessidades. O senhor é um senador de oposição combativo e foi construir uma proposta em consenso com o governo. Como foi essa experiência? Não tenho dificuldade em construir pontes. Inclusive, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu sou Flamengo, mas advoguei para a maioria dos clubes do Brasil, né? Meu último clube foi o Fluminense, rival do Flamengo no meu estado. Eu tenho meus valores, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho o meu time, só para deixar claro, mas eu procuro justamente construir. A função parlamentar é de construir essas pontes. Eu posso discordar da condução do atual governo, mas eu não posso me omitir e querer o mal para o país. Como senador da República, eu preciso construir essas pontes de articulação. Eu tenho uma boa relação aqui com todos os senadores, inclusive da base da oposição, o próprio líder do governo, Jacques Wagner, conversamos muito, né? E eu encaminho, geralmente, esses temas mais complexos, né? Eu procuro encaminhar junto com a sociedade e com o governo, né? A gente tem que ouvir a todos e tentar extrair, numa articulação, o melhor para o país, que é a minha função, é por isso que eu estou aqui. Senador, olhando a longo prazo, quais outras reformas seriam necessárias para estabilizar as finanças municipais no país? É possível? É possível, mas é dolorido. A gente precisa de uma reforma administrativa de Estado. Não é só no governo federal. A gente precisa de uma reforma administrativa dos municípios. Os municípios eles precisam voltar a contratar servidores públicos. O que a gente vê em muitos municípios é um aumento dos cargos comissionados, que a gente sabe que atende a propósitos eleitorais, a grupos políticos, né? E com isso as cidades estão perdendo os seus servidores. Vou falar do Rio de Janeiro, né? Arquitetos e engenheiros, a grande maioria dos arquitetos e engenheiros que trabalham na Prefeitura do Rio de Janeiro estão para se aposentar. Vai ser um problema seríssimo. E a Prefeitura tem dedicado muito mais os seus recursos para cargos comissionados do que a concursos públicos que possam dar uma base
que vai perpassar diversos governos. E aí o município o que vai ter que fazer? Vai ter que contratar na iniciativa privada os serviços de arquiteto e engenheiro para fazer uma obra de infraestrutura, quando ele poderia usar os próprios, pelo menos nos projetos básicos, nos projetos executivos, o seu próprio corpo técnico. E isso está se perdendo. Se a gente vai para cidades de menor investimento, né, cidades menores, o problema é maior ainda, porque é difícil você encontrar alguém, até mesmo um secretário numa cidade que seja uma pessoa muito qualificada, como o cargo exige, e que queira colocar a sua assinatura ali como ordenador de despesa, principalmente hoje, que a gente sabe que quem é ordenador de despesa entrega o seu patrimônio e depois, quando sai, ele vê o que é devolvido, né? Porque o risco de sofrer um processo, não por má fé, não, por erro mesmo, né? O erro, às vezes, até de algum servidor lá na ponta que ele não está acompanhando, ele é uma responsabilidade muito grande ordenar a despesa, e com isso a gente está afastando bons quadros técnicos desses cargos, e estou falando de cargos de secretário. Se você levar isso para os cargos abaixo, é mais difícil ainda você ter, por exemplo, numa pequena cidade, um bom engenheiro, porque o salário que você vai oferecer não é condizente para prender aquela pessoa na cidade ou remunerar ela como ela gostaria, ou como a iniciativa privada, inclusive, que concorre com o público, remunera. E com isso você perde quadros. E essa carência de quadros no município prejudica muito, né, na parte, por exemplo, da economia, da Secretaria de Fazenda do município. Você atrair bons quadros significa que você vai ter um controle maior das suas finanças, né? Vai ter uma lógica melhor dos seus gastos, e muitas vezes... Memória até, né? E muitas vezes você não consegue atrair esses bons quadros nos municípios, é uma dificuldade muito grande. Nas grandes capitais, menos, né? No estado, menos, mas com certeza em municípios pequenos. Eu vejo, quando a gente encaminha emenda a muitos municípios, a dificuldade que eles têm de fazer um processo de licitação, né? Às vezes cumprir com a burocracia. A emenda fica parada porque ele não tem um técnico adequado que saiba apertar um botão, às vezes, no computador do CIAF para lançar. É uma dificuldade muito grande e a gente precisa investir nisso. Mas se o município já tem um passivo, já carrega um passivo, já tem dificuldade de caixa para investimento, imagina investir no servidor. Então ele se preocupa em pagar o salário, né? Muitas vezes tem um quadro técnico que não é suficiente, e ele escolhe não pagar alguém. E geralmente é a viúva que ele não paga, a União. Senador, o senhor falou das contrapartidas que os municípios vão ter que oferecer. De que forma o parcelamento das dívidas pode contribuir para uma gestão fiscal mais sustentável nas prefeituras? É o que a gente busca nessa proposta, até por iniciativa do governo, a criação de um conselho gestor que possa orientar os municípios na gestão da sua dívida previdenciária e na sua própria reforma previdenciária, que é o fim, né, que se espera como contrapartida a esse benefício de mais um refinanciamento. A ideia é que a gente não fique empurrando isso e a cada 10 anos, quando a corda aperta, a gente venha com mais um refinanciamento. A ideia é que os municípios, com alguma assessoria desse conselho gestor, né, e com prazo para o pagamento das suas dívidas, eles consigam adequar as suas finanças para que não necessitem de novos refinanciamentos. É um cargo, é um órgão novo a ser criado, é isso? Ou ele aproveita estruturas... É um órgão do próprio Ministério, aproveitando para os próprios quadros do Ministério. A ideia não é criar nenhum órgão novo, nenhum salário novo, nenhum encargo novo para a União de forma alguma. É aproveitar o próprio Ministério da Previdência, com seus técnicos, poder fazer um acompanhamento par e passo, né, dessas etapas que os municípios, dessas contrapartidas que eles vão ter que implementar. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para gestores e cidadãos que acompanham essa discussão? Qualifiquem-se. Quando eu iniciei no exercício político, né, meu primeiro cargo foi como secretário de Ambiente do Estado. Mesmo eu tendo formação como advogado, pós-graduação em Direito Público e Administrativo, eu fui buscar me especializar e fiz a primeira turma do CLP, do Centro de Lideranças Públicas, o curso de Liderança e Gestão Pública.
né? É muito difícil, às vezes você tem muito conhecimento, mas não conhece, na hora que você senta e tem a caneta para ordenar, você não conhece o processo administrativo direito, os instrumentos de gestão pública, de implementação de políticas públicas. E aí você pode ser uma pessoa muito qualificada, mas que não vai conseguir exercer melhor aquele mistério e vai até ter receio, muitas vezes, né, de tomar algumas decisões. E a qualificação é fundamental para todo servidor de todas as áreas. Para aquele que vai exercer um cargo em comissão ou vai fazer um concurso público, ele tem que estar muito preparado. E há em diversos estados a oferta de cursos para qualificação, às vezes até gratuitos. A Fundação Dom Cabral, o próprio CLP oferece bolsas. Você tem várias instituições não governamentais que estão dedicadas à qualificação profissional. A gente qualificar os profissionais, aquele que foi indicado para ser um controlador de uma prefeitura pequena, ele tem que buscar a qualificação. Isso é incessante, né? Até pela atualização dos sistemas, da tecnologia, das relações, é muito importante. Essa é a mensagem, se eu puder dar, a quem quer ingressar na vida pública: prepare-se, qualifique-se. Não é só você ser uma pessoa conhecida, vai disputar voto, mas amanhã você pode estar num cargo público e você tem que estar preparado para isso. Eu me preparei para estar aqui no Senado e me preparei para todas as minhas missões públicas e acho que executei com sucesso, tanto na Secretaria de Ambiente do Estado do Rio, quanto de Habitação, 2 vezes do município da cidade do Rio. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, um tema muito interessante.